a gente falou muito de líder e programador, pleno, sênior. E eu tô aqui raciocinando na minha cabeça. Eu acho que eu vou puxar isso. Eu nunca puxei isso dentro do podcast, mas é que eu tô com dois expoentes jovens aqui do meu lado. Assim, quando eu comecei na área de TI, a equipe de TI era o seguinte, eu vou relatar e depois eu queria que você explicasse, porque pode ser o que um jovem em casa tá falando assim, como é que é um ambiente na Globo, por exemplo? E eu sei que não existe só um padrão mais, existem vários padrões. Quando eu estudava, que eu fiz lá a minha graduação, que eu comecei a trabalhar, eu trabalhei como programador mesmo, carteira assinada como programador, muito pouco. Depois eu fui muito mais para educação. Mas na época era o seguinte, você tinha uma equipe, aí essa equipe, por que surgiu esse negócio do programador dentro de uma jaulinha lá fechado no mundo dele? A gente não tinha programador júnior, sênior, pleno, não tinha nada disso. Era assim, programador. O cara é um programador e tá aqui na empresa há 10 anos, programando. Quando ele passava mais para cima, ele era o gerente de projeto. Acima do gerente de projeto tinha um analista de sistema. O analista de sistema era aquele que conversava com o cliente. O programador não conversa com o cliente. O analista vai fazer essa parede. O analista vai lá, faz o levantamento dos requisitos, monta uma série de diagramas que ninguém desenvolve mais, só dentro da faculdade, e entregava aquela documentação inteira para o gerente de projeto. O gerente de projeto olhava, dividia aquilo ali nos módulos e falava assim, equipe de programação, você vai desenvolver esse módulo, você vai desenvolver esse módulo, esse módulo. Hoje em dia já não é mais assim. Como é que ficou mais ou menos a hierarquia hoje no mercado da área de desenvolvimento dentro de uma empresa moderna, vamos dizer assim? Posso começar a falar? Claro, fica à vontade. Tem no meu time, né? No time que eu trabalhava na Globo, nos 2 times que eu trabalhei na Globo, a gente tinha os devs, então aí já com esse nivelamento, né? Tags, júnior, pleno, sênior. E aí tinha os especialistas, que algumas... Também tem muito disso, né? Cada empresa chama de alguma coisa e isso varia muito, né? Mas aí lá na Globo a gente tem os especialistas, que é como se fosse o staff engineer, né? Enfim, dependendo da empresa. E aí, normalmente, o especialista seria a pessoa que faria mais essa... Poxa, a gente vai pegar esse projeto grande, talvez a gente divida nessas pequenas tarefas. E aí, os outros devs acabam executando, de fato, essas tarefas, né? O especialista acaba codando um pouco, mas mais essa questão... Liderança técnica mesmo, né? Só, desculpa te interromper. Se você que está assistindo o vídeo quiser saber quem é o profissional, que profissional é esse, assiste o episódio com o Henrique. O Henrique é ex-Hostnet, hoje ele tá no Nubank, ele é um desses líderes. Legal, maneiro. E aí a gente tem, pelo menos no meu time, a gente tinha o PO, que é Product Owner, né? Que seria ali o dono do produto, e aí seria a questão de dono do produto não é o cliente. Porque a gente pensa assim, o dono do produto é quem contratou a gente. Não, o Product Owner é o... Isso. Quem seria... É o responsável. Se der merda, é ele que vai... Gerente de projeto, digamos assim. Fizeram merda, quem eu vou pegar? Isso aí. E aí vai fazer ali questão de prioridade. Não, ó, isso aqui é mais prioritário, vamos pra isso. E aí ele que vai negociar lá com todos os gerentes, enfim, né? Mas até então, nessa árvore, eu tô fazendo uma pergunta sincera, porque eu não tô no mercado há muito tempo. Estabelecer requisitos do tipo, o que vai ser desenvolvido, como vai ser, nenhum desses que você citou agora faz ou cada um pode fazer um pouquinho? Cada um pode fazer um pouco, assim. Tem times que tem, por exemplo, uma pessoa focada em arquitetura. Então, essa pessoa de arquitetura, ela vai entender qual tecnologia que a gente vai usar ali para aquele projeto. No meu time já não tinha isso. A gente era um pouquinho dev, um pouquinho DevOps, né? Cuidava ali de ferramentas mais, assim, operacionais. Sim. A gente também tinha os DevOps no nosso time. Então, tinham dois né? Tinham 4, mas é que 2 ficavam mais afastados, então ficavam mais 2 DevOps ali junto com a gente. Também para explicar pra galera, o que é o DevOps? DevOps é um dev junto com operações, DevOps. Então, seria uma parte ali mais operacional. Então, trabalha mais com tecnologias que não vão exigir tanto de código, mas ainda são tecnologia. Então, envolve arquitetura, às vezes. Isso, envolve dimensionar... Kubernetes, coisas do tipo, às vezes, métricas. Como que eu vou melhorar o software dentro do meu servidor para ele aguentar mais streaming? Exatamente. Então, CPU, memória, essas coisas assim. O DevOps acaba cuidando mais do que a gente. No meu time, a gente tinha bastante a cultura de fazer um pouquinho disso também, mas a gente meio que ia se virando. Mas tinha quem mandava. Você podia fazer, pode meter a mão, mas tem um cara lá pra tomar cuidado. Tipo assim, então, tentei fazer, mas não deu, me ajuda. Então, uma coisa meio assim. E a gente tinha a coordenadora, né? Que seria um SM ali, né? Uma coisa mais focada em gestão de pessoas. Que aí já era mais pessoas mesmo, não mexia tanto ali na parte técnica. Então, nesse time que eu trabalhava, nos 2 times que eu trabalhei na Globo, foi mais ou menos assim. Não sei se Nina quer trazer. Porque, por exemplo, eu não tinha ninguém de design no meu time.
Então, o Nina já vai conseguir Sim. trazer outra visão. Então, os times que eu trabalhei, basicamente, eles eram focados em 3 pilares principais, né? Disso de desenvolvimento, produto, negócios, né? Que a gente chama de Product Owner, Product Manager e os designers. Então, eu sempre atuei transversal em 2 times. Eu pertencia a um time de design em que a gente tinha nossos próprios rituais, etc., alinhamentos, entender qual a gente, como time, a gente poderia se desenvolver, e também atuando especificamente nesse meu squad, esse timezinho em que tinha eu com mais 1, 2 ou 3 designers, que foi o máximo que eu já trabalhei de ter, tipo, meio que 4 designers no squad, mesmo? mas porque 2 eram focados em app e 2 em web. Só que tinha muita coisa redundante, então não faria sentido a gente estar tão distante. E aí, desenvolvedores que seja front e back, ou se era iOS e Android, e dependendo da complexidade do time, entender, precisamos de um data scientist alocado no nosso time ou não, ou precisamos de um ex-researcher alocado no nosso time ou não, ou se são times separados e que a gente vai chamando sobre demanda. Então, quando eu trabalhei um tempo no G1, era importante termos uma data scientist pra gente. Porque era algo a gente lidava muito com dados, então faria sentido. Mas sempre era isso, aumentava um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas sempre atuando muito, né, eu como UX designer de experiência do usuário, sempre muito com a área de produto, né? Como os devs costumam sendo mais em quantidade, já teve time que eu era a única designer do time, então eu falava, gente, eu vou duplar ali com a pessoa de negócios pra gente conseguir ter uma troca. Mas é isso, depende muito. Tem times que são gigantescos, tem time que não tem designer, só tem galera ali de programação, mas enfim, acho que sempre acaba tendo alguém de negócios para direcionar, e aí em relação a decisões acabavam sendo muito as lideranças técnicas. Então no time que eu trabalhava, que era de app, tinha um especialista iOS e um especialista Android que iam conversar, iam definir tudo todos os requisitos, o que deveria ser feito, o que a pessoa de back-end precisava entregar para eles, pra gente continuar desenvolvendo a solução, e eu sempre fui uma pessoa que eu sempre busquei trocar muito. Então eu falava, gente, tô fazendo aqui, eu não mostrava só no final, isso daqui tá fazendo sentido, a gente pode seguir esse caminho, porque senão eu não fazia um trabalho gigantesco e depois entender que aquilo não poderia ser feito. Então acho que ter essa troca ali dentro do time, mesmo sendo de áreas diferentes, foi o que realmente fez os times deslanchar, sabe? É porque muda bastante mesmo. E se nesse momento você tá na tua casa falando assim, não, mas a minha empresa ainda tem analista de sistemas, ainda tem umas que ainda tem, né? Sim. O modelo lá de o cara fazer a documentação toda lá em UML, aquele negócio, ainda existe, mas isso é uma tendência cada vez menor. E o que eu percebi é, tipo, cada um vai tendo seu ponto específico e todo mundo consegue botar a mão, mas tem o cara lá que manda, faz, não, isso aí não, porque eu defini que não, né? Talvez a galera até estranhe pensando aqui em dev, que eu lembrei agora. Tem gente, por exemplo, me perguntar, seu time não tem QA, que é uma parte mais de qualidade, né, enfim, de teste, no meu time, por exemplo, não tinha. Então, a gente mesmo fazia os testes ali unitários no código, teste de integração. E quando tinha alguma aplicação muito específica nova, que a gente precisava fazer, sei lá, um teste de carga, que era uma coisa muito grande, aí existia um time na Globo específico que tinha um monte de QAs e eles ajudavam a gente a bolar esse teste. Eles não estavam na squad ali, eles eram uma galera, tipo, desentope minha pia aqui. Em casa, você não vai contratar um cara pra ficar assim, ó, você senta aqui, você mete minha pia entupir e você vem aqui... sob demanda. Não, entupiu, tu chama o cara, ele vem, desentope e vai embora. Exatamente. Tem solução que faz sentido não. Quando eu trabalhei focada em pagamentos, plataforma de vendas, a gente devia ter, tipo, em 5, 6 QAs. Porque tinha muita coisa que podia dar errado de cobrança, de tal, tinha que testar tanto fluxo. Precisava de pessoas de QA ali. Então, assim, é isso. Depende, né? Depende. Muitas perguntas têm... Depende. A galera fica um pouco frustrada às vezes, mas depende. Cada empresa tem sua realidade, né? E acredita, daqui a 15 anos vai estar tudo diferente. Mudar, Eles vão falar assim, na minha época que era bom. Não, cara. Eu gosto muito mais desse modelo novo. Do tipo, cada um pode... Claro, você não vai fazer, não, eu sou júnior e eu vou propor mudanças. Não. Você é júnior, você é pedreiro. Não estou desmerecendo nem o júnior nem o pedreiro. Que fique claro. Por que pedreiro? Você vai chegar numa paredinha, vai chegar num montinho de tijolo, vai pegar o seu tijolinho e a sua tarefa é assentar aquele tijolo. Você assentou o tijolo, parte pro próximo tijolo. Hoje, o que o júnior faz? Ele vai lá, vê as tasks que ele tem que fazer. Ele pega aquela task, que é o tijolinho dele, e assenta no sistema. Depois parte para a próxima task. Que já tá planejada, alguém já entendeu qual que é o melhor tijolo, qual que é o melhor, né? Tudo que você vai usar ali. Onde que eu tenho uma pilastra. Exatamente, você tá ali só botando o tijolo. Exatamente. Mas eu não quero ser programador assim. Então você tem que evoluir, você vai ter que começar a ser pleno,
depois ser sênior, que aí você já vai começar a ter a visão mais macro do negócio e você vai evoluir. Não adianta querer ser pleno em 6 meses, não adianta ser sênior em 2 anos. Não tem isso, cara. É que as pessoas têm o sonho, vendem-se sonhos pra esse cara. E aí o cara fala, não, eu vou chegar e eu vou ser sênior. Tem gente que fala assim, eu quero ser sênior, nem sabe o que um sênior faz. Às vezes nem vai gostar de ser sênior. Fala, eu quero continuar botando meu tijolinho. É isso aí. Eu não quero resolver esses pepinos, não. É isso aí. E acredite, cara, tem gente botando tijolo até hoje. Tá os seus 6 anos de experiência, tá lá os 6 anos botando tijolo e tranquilo. Vou continuar botando tijolo aqui e tá tudo bem. Então, cada um tem seu plano de carreira. Exatamente. Eu não sei se as pessoas se magoaram comigo de eu ter chamado elas de pedreiro, mas é só um paralelo, gente. Só uma analogia, né? É uma analogia. Pra gente conseguir entender. E aí, você gostou desse corte? É só um pedacinho da conversa, mas ele faz parte de um podcast muito grande, que é o Experience Podcast. Então, se você quiser assistir o episódio em questão, onde foi dita essa frase, tá aqui aparecendo do lado, mas também tá aparecendo a playlist completa. Vai lá, que tem muita experiência pra você.